Alô, amigos. Vamos refletir em conjunto hoje sobre algo tão importante como o uso do nosso livre-arbítrio, do bom senso para conduzir a nossa vida, analisar os fatos que nos cercam, as situações que acontecem, dentro de uma ótica proposta por Allan Kardec. Allan Kardec nos fala muitas vezes a respeito da importância de ter a fé raciocinada. Diz ele, né? Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, ele diz: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável, só a é que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Bom, Kardec repete isso nos seus manuscritos, que foi publicado anos depois em obras póstumas. Ele repete essa mesma proposta, falando a respeito de Jesus, do princípio da caridade, da igualdade, da fraternidade. Ele diz que isso só pode acontecer como a terceira manifestação, que é exatamente a proposta da doutrina espírita, né? E aí ele diz assim: mas para isso lhe é necessário a fé, sem a qual ficará forçosamente na rotina do presente. Não a fé cega que foge da luz, restringe as ideias e por isso mesmo mantém o egoísmo, mas a fé inteligente, raciocinada, que quer a claridade e não as trevas, que rasga temerariamente o véu dos mistérios e alarga o horizonte. É essa fé, primeiro elemento de todo o progresso que o Espiritismo lhe traz. Fé robusta, porque está fundada sobre a experiência e os fatos, e assim por diante. E ele, obviamente, repete isso muitas vezes em suas obras, na Revista Espírita, muitas vezes. Tem uma passagem extraordinária na Revista Espírita de 1865, através do Dr. Demer, que era um grande amigo de Kardec, membro da Sociedade Espírita, em que ele fala a respeito da fé, né? E ele diz: mas não estando o raciocínio bastante amadurecido para discernir o que é justo do que é falso, para julgar o que vem de Deus, ela arrastará o homem fora do reto caminho. Quer dizer, quando a fé, quando a pessoa não busca a compreensão, ela se desvia. É um material bem interessante, é a última reportagem da revista de agosto de 1865. Recomendo a vocês a leitura. Bom, eu acredito, e aí eu estou falando de uma forma geral, mas a humanidade parece um zumbi. O que é zumbi? Zumbi a origem desse termo, o termo se diz nzumbi, que é de um idioma africano. Zumbi é um morto-vivo, é apenas uma alma sem corpo. É isso que eu vejo hoje, na maioria das pessoas. Sabe, as pessoas são incapazes de agir por vontade pessoal. A televisão, os meios de comunicação conduzem os zumbis que nem manadas. Se a televisão quiser alejar, privar todo mundo de liberdade, ela diz: fique em casa, e você fica. Fala: fechem as casas espíritas, e as pessoas fecham as casas espíritas. Você vai morrer. Os espíritas, que sabem que nós somos imortais, se apavoram e se desesperam. A humanidade virou um campo de zumbis. Poucas pessoas agem com lucidez, usam do raciocínio, de todos os recursos que a doutrina nos trouxe, e a própria ciência humana nos traz, para analisar se uma coisa é verdade ou outra. Isso eu estou falando no campo religioso, no campo emocional, no campo financeiro, no campo político, em qualquer um.
As pessoas acreditam nos maiores absurdos e repassam isso através dos meios de comunicação, redes sociais, como se aquilo fosse verdade, sem nenhum tipo de análise, reflexão, verificação, crivo. A pergunta que eu faço para você que está me vendo: você é um zumbi? Ou você se dá o trabalho de pensar? Cada vez que alguém lhe manda um material, você fala: será que isso é razoável? Será que pode ser isso que está sendo dito aqui? Será que isto tem o mínimo de base para ser verdadeiro? Isto que está aqui na minha frente é agradável e bom? Quando eu repassar isso para outro, isso vai agradar ou fazer mal à pessoa que vai receber? E tomam parte de um lado, de outro, a respeito das coisas mais absurdas, esquecendo seus princípios básicos. Por exemplo, hoje fala-se de guerra. Nós não temos que tomar um lado nem outro. Todos os lados estão errados. Nós somos cristãos. O cristão é a não violência. Quando se fala de saúde, às vezes as pessoas propõem coisas na televisão que elas não se suportam, mas as pessoas, que nem manadas, como zumbis, vão lá e obedecem. Será que Allan Kardec, essa era a proposta dele para nós que nos dizemos espíritas? A humanidade parece que caminha igual um zumbi, sem rumo, sem alma, sem inteligência, sem raciocínio. Por isso que a doutrina espírita perde cada vez mais seguidores. A doutrina espírita é para quem quer raciocinar. E a partir do raciocínio e da compreensão, vai perceber e descobrir todas as verdades inerentes ao ser humano, à natureza, a Deus, a vida, a imortalidade, todas as outras coisas. Não seja um zumbi. Muita paz.